Saudações, meus queridos prejudicados pela 4T, bem-vindos a esta nova edição. Espero que tenham trazido sua pipoca e uma dose extra de ceticismo, porque o que vamos analisar hoje não é política externa, nem soberania, nem nada dessas palavras pomposas que usam nas manhaneiras para fazer o público dormir. Não. Hoje vamos dissecar a arte do embuste, o roteiro da novela barata que repetem para a gente em looping, para que talvez não percebamos que, enquanto eles gritam soberania, a casa deles está pegando fogo. Diante dos últimos acontecimentos, algumas perguntas surgiram de repente para mim. E se esse conflito com os Estados Unidos fosse intencional? Será que o discurso inflamado de Cláudia Sheinbaum no domingo passado e a carta de López Obrador para Trump tentam colocar mais lenha na fogueira de propósito para seus próprios interesses? Ou seja, isso é conveniente para eles? Eles não buscam uma solução. Pelo contrário, são tão perversos que eu não duvidaria nem por um segundo. Vamos lá. Vamos ser claros desde o início. Vocês realmente acham que o tom incendiário do Palácio Nacional é uma coincidência? Vocês acham mesmo que a carta para Trump e as declarações de Cláudia mostram dignidade patriótica? Eu não acho. O que estamos vendo é um clássico de manual. Quando a própria gestão é um desastre, quando os números não fecham, quando a insegurança vira o cenário cotidiano e quando os resultados simplesmente não aparecem, o que faz o político astuto? Que não inteligente, que não é a mesma coisa, procura um culpado externo. E que vilão melhor, que lobo mau melhor do que o tio Sam. O discurso anti-estadunidense, anti-gringo ou anti-yankee é a ferramenta mais barata e eficaz na gaveta de qualquer aspirante a ditadorzinho ou populista à moda antiga. Inflação é o bloqueio ou as sanções imperialistas. Insegurança é o tráfico de armas gringo ou a conspiração das agências de inteligência. É uma estratégia de expansão da responsabilidade total. Se eles falham, não é porque sejam ineptos, não é porque suas políticas econômicas sejam um absurdo, nem porque o sistema tenha saído do controle deles. Não, é porque Washington não os deixa governar. É o famoso eu queria, mas o império malvado não me deixou. Uma narrativa perfeita para um eleitorado que prefere um culpado imaginário a reconhecer que votou em uma ilusão. É a armadilha do patriotismo monopolizado. É aqui que a coisa fica realmente tóxica. Para esses senhores, o patriotismo não é amor pela terra, não é respeito pela história. O patriotismo é uma carteirinha de membro que só eles concedem. Se você ousa apontar que a economia está um desastre, traidor. Se critica que as instituições estão desmoronando, entreguista. Se você pede transparência, está por a serviço de interesses estrangeiros. Conseguiram equiparar a crítica interna com traição à nação. O objetivo simples, eliminar a dissidência. Ao pintar o opositor como um agente do império, garantem que ninguém possa levantar a voz sem ser linchado midiaticamente pela matilha do governo. Esta é a parte que mais me fascina da retórica deles. Quando falam em defesa da soberania, o que realmente estão dizendo é: não se meta nos meus assuntos. Por quê? Porque quando você permite o escrutínio internacional, quando deixa de ir à imprensa estrangeira investigar, quando permite que as ONGs internacionais fiscalizem os direitos humanos, a sujeira vem à tona. Como neste exato momento com as listas de narcopolíticos, entre outras coisas. A soberania se transforma em uma muralha medieval atrás da qual se escondem a corrupção, o desmantelamento dos contrapesos democráticos e a militarização do Estado. Se você reclama, eles gritam ingerência estrangeira. É a manobra de distração definitiva. Ao invés de consertar o país, eles fecham as persianas para que ninguém veja como estão desmontando o país por dentro. Uma coisa é verdade, a América Latina foi historicamente pisoteada, e ninguém nega isso. O intervencionismo dos gringos não é um mito, é um fato histórico. Mas, sabem o que é mais cínico? Que eles se aproveitam dessa ferida real para justificar suas próprias tiranias. É o efeito espelho. Como houve intervenções reais, há 50 anos agora, qualquer crítica legítima à violação das liberdades civis de hoje deve ser vista como uma agressão imperialista. É uma falácia tão grande que chega a ser engraçada. Eles estão usando a dor histórica de um continente para perpetuar elites políticas que vivem melhor do que os reis que tanto criticavam. Saudações aos bodoques do bem-estar que compram na Cartier, na Prada e comem filés com folhas de ouro.
Em conclusão, por que eles não param? Porque funciona para eles, porque a violência e o populismo se alimentam do conflito. E um conflito com os Estados Unidos é o mais lucrativo de todos. Eles não procuram resolver os problemas do povo, procuram um estado de exceção permanente. Em um estado de guerra constante contra o inimigo externo, não se presta contas, não se debate a economia, não se questiona a eficiência. Em tempos de guerra, se obedece. E é exatamente isso que eles querem, uma base de apoio mobilizada pelo medo e pelo orgulho mal compreendido, cega diante do desmantelamento da própria democracia. Essa rede de manipulação e propaganda não é um erro, é um projeto. Enquanto nos distraem com a história do imperialismo yankee, eles vão tecendo sua própria rede de controle, muito mais silenciosa e, curiosamente, muito mais imperialista. Vocês não estão vendo uma luta pela liberdade, estão vendo uma estratégia de marketing criada para que você não perceba quem está colocando as correntes em você. Nada de novo sob o sol, mas parece que ainda é preciso lembrar disso toda vez que alguém tenta nos vender discursos reciclados. Então, da próxima vez que ouvirem a chacha do bem-estar, ou, nesse caso, qualquer membro do cartel do Morena, rasgando as vestes por uma suposta afronta de Washington, perguntem-se, o que é que estão tentando esconder de mim por trás de tanto grito patrioteiro? Quase sempre, a resposta é muito mais chata e muito mais corrupta do que a gente imagina. Enfim, espero que tenham digerido bem essas palavras, sem que tenham tido indigestão. Não acreditem nem no amém desses desgraçados. Mantenham os olhos abertos e a mente afiada, porque nesse teatro de sombras que é a política, o que menos importa é o que dizem e o que mais importa é o que escondem atrás da cortina. Lembre-se de que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre a informação correspondente na caixa de comentários. Obrigado, é graças a você que este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, então inscreva-se e ative o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!